Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Filho aqui novamente para mais uma aula. Hoje eu vou estar comentando sobre alguns exercícios relacionados a esse assunto que a gente tratou nesse módulo. Alguns exercícios clássicos aí, alguns de vestibulares, outros não, e tentando preparar vocês, tá bom? Então, o primeiro exercício é um exercício clássico aí que vocês vão encontrar na nossa lista, que é determinar a soma dos coeficientes de 2x mais 3 elevado à quinta, né? Nós vimos uma fórmula que determina o desenvolvimento binomial e vamos utilizá-la aqui, né? Que é aquela ideia dos coeficientes, né? A gente sabe que para desenvolver, ó, 2x mais 3 à quinta, a gente sabe que como aqui o n é 5, né? Na nossa fórmula do desenvolvimento do binômio de Newton, isso aqui vai ser 5 tomado 0 a 0. Aí aqui na nossa fórmula, quem está fazendo o papel do x agora é 2x, certo? E quem está fazendo o papel do y é 3. Então a gente vai ter, ó, a primeira variável que é 2x elevado à potência máxima, né, 5. E aqui a gente vai ter o 3 elevado a 0, que é 1, né? Eu vou colocar aqui só para a gente fixar a fórmula ainda, né? Mais 5 tomado 1 a 1. Aí a gente tem 2x elevado a 4, né? Diminui 1 e aparece o 3 elevado a 1. Mais 5 tomado 2 a 2, fica 2x elevado ao cubo, é 3 elevado ao quadrado, né? Sempre a soma 5, né? Potência do x vai diminuindo e a do y vai aumentando, né? Até a gente chegar ali no 5. 5 tomado 3 a 3, 2x elevado ao quadrado, né? Diminui mais uma, segundo a nossa fórmula, e 3 ao cubo, a gente vai para a penúltima, que é o 5 tomado a 4, 4 a 4, 2x elevado a 1 vezes 3 elevado a quarta. Peraí, 4 aqui. E o último, que é o 5 tomado 5 a 5, 2x elevado a 0, né, que vai dar 1, e a gente chega no máximo aqui, que é o 3 elevado à quinta, né? Então tá aqui o nosso desenvolvimento. Fazendo as contas, a gente sabe que 5 tomado 0 a 0, sempre que aqui o denominador é 0, né, dá 1. Aqui vai ter 2x elevado à quinta, e 2 elevado à quinta vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 x à quinta. Certo? 32x à quinta, 3 elevado a 0 é 1, ok? Mas, nós sabemos aqui que 5 tomado 1 a 1 é, sempre que aqui o denominador é 1, dá o próprio 5, né? Então, vai ficar 5 vezes 2 à quarta, vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, certo? X à quarta mais vezes 3, né? Tem um 3 elevado a 1 ali, mais... Agora a gente faz essa conta. 5 tomado 2 a 2 é uma continha que a gente fez algumas vezes, né? A gente sabe que 5 tomado 2 a 2, de tanto fazer, vocês vão acabar decorando, né? É a mesma coisa de combinação de 5 tomado 2 a 2, ou seja, você tem grupos de 5 pessoas, você quer formar subconjuntos de 2, onde a ordem não importa, né? É 5 para a primeira, 4 para a segunda, divide por 2 fatorial, vai dar 10. Ok? Então, 5 tomado 2 a 2 vai dar 10, né? Aí 2x ao cubo vai dar 8x ao cubo, vezes 8x ao cubo, vezes 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9, né? Agora a gente faz essas multiplicações. 5 tomados 3 a 3 é um binomial complementar ao 5 tomado 2 a 2, né? Então, dá o mesmo valor, não precisamos fazer conta, dá 10. 2x ao quadrado vai dar 2 vezes 2, 4x ao quadrado. 3 vezes 3 vai dar 9 vezes 3, 27, ok? Mais 5 tomado 4 a 4, 5 tomados 4 a 4 é a mesma coisa de 5 tomado 1 a 1 pela propriedade do complementar, né? Então, dá 5 aqui o binomial, vezes 2x elevado a 1 dá 2x. 3 elevado à quarta, né? 3 elevado ao cubo deu 27. Vezes 3 novamente vai dar 81, certo? Então, a gente tem 81 vezes 81. E por último, a gente tem 5 tomado 5 a 5 que dá 1, né? Sempre que o binomial é igual. 2x elevado a 0 dá 1. E 3 elevado à quinta vai dar agora 81 vezes 3, 243, né? Aí fazendo as multiplicações devidas aqui, a gente tem que vai dar 32x à quinta, né? Já está pronto. Mais 5 vezes 16 vezes 3 vai dar 240, x à quarta, né? Que eu botei mais 10 vezes 8 vezes 9 vai dar 720x ao cubo.
mais 10 vezes 4 vezes 27 vai dar 1080. 1080x ao quadrado. 5 vezes 2 vezes 81 vai dar 810x. E por último ali, 243, né? Então a gente usou todo o desenvolvimento binomial, certo? E aí observe que, ó, o que a gente tem aqui? Você ficou com toda essa expressão é igual a isso. 32x à quinta, mais 240, mais 720, mais 1080, mais 810, mais 243. Agora basta vir aqui pegar e somar, né? Você tem 32 mais 240, mais 720, mais 1080, mais 810, mais 243. Isso aqui você vai chegar numa continha, somando aí tudo, aí usando a calculadora, 3.125. Isso aqui seria um jeito convencional, mas vamos colocar assim um jeito complicado de fazer, né, a coisa, né? Que seria aplicar a fórmula, fazer todo o desenvolvimento e depois a gente calcular a soma dos coeficientes, né? A gente desenvolveu tudo, calcular uma soma, deu isso. Aí a pergunta talvez, será que não tem um jeito mais fácil de fazer isso não? A resposta é sim, ó. Maneira alternativa, que seria talvez a maneira que eu faria, alternativo. Qual que é a maneira aí alternativa de se fazer? A gente sabe que 2x mais 3 elevado à quinta, né, que eu quero calcular. Percebeu que quando eu fiz o desenvolvimento aqui, ficou 32x à quinta, x à quarta, x ao cubo e os coeficientes? Você concorda aqui que se eu fizer x igual a 1 nesse desenvolvimento, não vai dar 32 mais 240 mais 720 mais 1080 mais 810 mais 343? Como isso aqui é uma igualdade, né, 2x mais 3 igual a 5 é igual a isso, se eu fizer x igual a 1 aqui, eu tenho a soma dos coeficientes. Olha que fantástico que a gente tem, ó. Basta você vir aqui direto. Essas questões que pedem soma dos coeficientes é a mesma coisa. Em vez de aplicar a fórmula e fazer o desenvolvimento, basta fazer x igual a 1, ó. 2 vezes 1 mais 3 e elevar a quinta. É uma igualdade, né? Vai dar na mesma. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5 elevado a 5. E aí faz as contas aí, ó. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né, vai dar 3.125. Fiz aqui em uma linha, né, quando a gente sabe essa propriedade, ó, que quando você desenvolve aqui, você tem uma igualdade e basta vir aqui na variável e fazer igual a 1, que já dá a soma dos coeficientes. Então, a mesma coisa de eu vir aqui no problema inicial e fazer x igual a 1. Isso sempre dá certo. Sempre dá certo, tranquilo? Essa ideia aí vai te fazer muito feliz aí nos nossos exercícios, tá bom? Aí eu trouxe mais um aqui para a gente treinar então, ó. Aí vai ficar a seu critério fazer do jeito mais complicado ou do jeito mais fácil. Ó, determine a soma dos coeficientes do desenvolvimento x mais 6y. Uma primeira opção, faz todo o desenvolvimento, usa a fórmula do desenvolvimento do binômio de Newton, mete bala, faz. Só que qual que é o jeito? Ó? A gente sabe que isso daqui é a mesma coisa, x mais 6y. Eu vou fazer o desenvolvimento disso aqui, ó, vai dar um trabalho imenso, vai virar uma expressão com 11 termos, x elevado a 10, y elevado a 10, um monte de coisas, o x vai diminuindo, y crescendo, vai dar 11 termos. Só que isso aqui é a mesma coisa de vir aqui fazer x igual a 1, y igual a 1, naquela expressão final que vai ficar elevada, e vai sobrar só os coeficientes, que é a mesma coisa de vir aqui inicialmente fazer isso já, né? Então você tem 1 mais 6 vezes 1 elevado a 10. Olha que maravilha! 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Você tem aí resultado 7 elevado a 10, né? Que provavelmente estaria assim para a gente deixar em resposta. Olha que fantástico. Eu desafio você. Você está duvidando? Faz o desenvolvimento binomial, soma os coeficientes e vê se não vai dar 7 elevado a 10. Sempre dá certo, é um jeito econômico fantástico de resolver quando você entende a igualdade entre essa expressão e o desenvolvimento binomial, né? Que basta vir e fazer as variáveis igual a 1 e já dá a resposta aqui direta, a soma dos coeficientes, né? Que é você pegar todas as suas variáveis e fazer igual a 1. Dá na mesma, né? Qualquer coisa que tiver aqui, se tiver x ao quadrado, 6y ao quadrado, você faz o desenvolvimento, mesma coisa de fazer todas as variáveis igual a 1, tranquilo? Essa ideia aí vai mudar a sua história e vai te fazer economizar muito tempo na hora de fazer a lista, tranquilo? Mais um exercício aqui agora de vestibular. Como eu disse para vocês, não cai muito no Enem, mas cai em vestibulares independentes, das PUCs,
universidades estaduais aí, né? Então a gente tem esse conteúdo caindo secamente, como essa questão, ó. Determina o termo independente de x no desenvolvimento de x ao quadrado menos 1 dividido por x elevado a 12, né? Então a gente sabe que eu poderia fazer o desenvolvimento disso aqui 12 e depois calcular o termo independente. Isso é uma opção. Sempre usar a fórmula do binômio de Newton dá certo. Só que a gente sabe calcular o termo geral do desenvolvimento. Então isso aqui é uma questão de termo geral, né? Termo geral do desenvolvimento. Então vamos calcular esse termo geral, né? A gente viu que o termo geral é dado por TP mais 1, N tomado PAP, X N menos P, Y elevado a N menos P, né? Quem está fazendo o papel do X aqui, ó? X ao quadrado, certo? E o nosso Y é menos 1 sobre X e o nosso N é 12, né? Então vamos substituir na fórmula, ó. Temos que TP mais 1 vai ser igual ao N é 12, o P eu vou deixar aqui quietinho, né? O nosso X é X ao quadrado, que vai ficar elevado a 12 menos P, né? Que é aqui, o nosso binomial. O Y é menos 1 sobre X elevado a P, certo? Ok. E aí agora a gente precisa usar aquela velha tática, né? Como tem X, a gente precisa agrupar tudo no X, porque o que é o termo independente? É aquele termo que não tem X. A gente já fez questões assim anteriormente, né? E a gente vai deixar tudo no mesmo expoente para depois fazer esse expoente igual a zero e achar qual que é o termo independente, que é aquele termo que não tem X, tranquilo? Então vamos ajeitar aqui, ó. Tem 12p, x ao quadrado, né? Potência de potência vai ficar x que multiplica 2 vezes 12 vai dar 24, 2 vezes menos p, menos 2p. Só fiz potência de potência, né? Nós podemos escrever esse menos 1 sobre x, se vocês concordarem comigo, ó. É a mesma coisa que x elevado a menos 1. Isso aqui elevado a p. E aí, esse menos aqui, que está o menos 1, eu vou colocar ele para fora aqui, vai ficar menos 1 elevado a p, certo? Porque vai depender se o P for par ou ímpar, isso aqui vai ficar positivo e negativo, né? Aí veja que maravilha, ó, ajeitando aqui agora, ó, 12 tomado PAP, você tem x elevado a 24 menos 2p, que é um menos, certo? Vezes potência de potência, né? Você está com x elevado a menos p vezes menos 1 sobre p. E aí a gente agora tá, o produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, certo? Então vamos fazer aqui, ó. Você conserva a base, que é x, e soma os expoentes. Quando você somar aqui, né, vai ficar com 24 menos 2p. Menos p vai dar menos 3p, que multiplica menos 1. Ó. Cheguei nessa expressão aqui mais simples, né? Agora, o que é o termo independente? É o termo que não contém x. Aí vem a pergunta, como que eu elimino x, né? Ou seja, eu tenho que determinar qual que é o p, tal que isso aqui fique igual a um número, né? Ou seja, nós queremos saber quando 24 menos 3p é igual a zero, né? Por que zero, professor? Porque se esse expoente for zero, aqui vai ficar 1 e vai sobrar só um número, né? Que é o termo independente. É uma continha bem simples. A gente tem o 24 aqui, passa o 3p para lá. A gente tem então que o p vai ser 24 dividido por 3, que dá 8, né? Então a gente sabe que o p é igual a 8, né? Então você volta aqui e substitui no t igual a 8. Eu vou fazer em outra tela só para não carregar aqui. Dá para caber aqui para não pegar na minha imagem, né? Então lembrando aqui que a gente está achando o p é 8, mas a fórmula é p mais 1. Não erre isso aí nas questões, certo? Você vai ter 12 tomados p é 8, não 9, certo? Você vai ter x elevado aqui 24. Se o p for 8, vai ficar 3 vezes 8, que vai dar 24, aqui vai dar 1. E aqui a gente sabe que o menos 1 elevado a 8 vai dar 1, né? Positivo, porque o P é par. Então, número negativo elevado a expoente par vai ficar positivo, né? Então, dá 1 também. E aí você vai chegar à conclusão que 12 tomado 8 a 8 é a mesma coisa de fazer 12 vezes 11 vezes... Melhor, né? Esse aqui está mais complicado, né? A gente sabe pela propriedade do complemento que isso aqui é a mesma coisa que 12 tomado 4 a 4. Por quê? A gente olha o tanto que falta para chegar no maior, né, que é o 12, e a gente viu uma propriedade do binomial que esses binomiais são numericamente iguais, né? Então a gente tem que 12 tomado 4 a 4, a gente tem 12 pessoas para escolher 4 onde a ordem não importa. Então a gente sabe pelo PFC que posso fazer de 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 maneiras e divido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, para desfazer as contagens indevidas, né?
Isso aqui vai me gerar um total de, fazendo as contas aí, eu vou já simplificar para vocês, vai dar 495, ou seja, o termo independente de x, se a gente fizesse o desenvolvimento usando a fórmula, agrupasse os termos semelhantes, você ia chegar que o 495 positivo é o único que não tem x. Isso é o termo independente, é o termo que não tem x. Como que eu resolvo isso? Você usa a fórmula do termo geral, agrupa os termos aqui semelhantes e depois você descobre para qual valor de P, né? Ou seja, em qual termo ali você vai ter a posição onde não vai ter x, né? Que a gente descobriu que é para posição 8, né? E aí você chega nessa conclusão, tranquilo? Eliminando o x, você encontra o termo independente, aquele termo que não tem x, tranquilo? Então, para a gente finalizar aqui, eu preparei 3 questões que são rapidinhas, a gente só vai aplicar aí o que a gente viu nas aulas anteriores. Uma questão aqui bem simples, ó. Ele pede para calcular o somatório de 26, onde, lembre, esse símbolo significa somatório, né? O que significa isso daqui, ó? A gente, se eu fizer o P igual a zero, ó, eu estou calculando, ó, 26 tomado de 0 a 0, 3 elevado a zero. Somatório é só para indicar que é uma soma de todos os P's variando de 0 até 26, ó. Então, você está com a soma de 26 de 1, 3 elevado a 1, 26 tomados 2 a 2, 3 ao quadrado, mais 26 tomados 3 a 3, 3 ao cubo. O que eu estou fazendo? Estou fazendo variar o P, porque isso que significa esse símbolo. Você está fazendo a soma de todos esses elementos com o P variando de 0 até 26. Eu vou colocar 3 pontinhos aqui, ó, 1, 2, 3, certo? E vou até o último, que vai ser o último P, vai ser 26, 26, 3 elevado a 26. Isso aqui não está te lembrando nada? Olha bem, ó, 26 tomado 0 a 0, 3 elevado a 0, 1, até o 3 elevado a 26. Agora eu vou colocar aqui um sinal de igual e vou colocar uma expressão aqui para ver se faz te lembrar alguma coisa. Ó, 26 tomado 0 a 0. Isso aqui eu vou colocar, ó, 1 elevado a 0, 1 elevado a 26, 3 elevado a 0, mais 26 tomado a 1, 1 elevado a 25, 3 elevado a 1, mais 26 tomados 2 a 2, 1 elevado a 24, 3 elevado ao quadrado, mais 26, 3 a 3, 1 elevado a 23, 26, 25, 24, 23, 3 a 3, mais 3 pontinhos, 26 tomados 26, aí aqui agora eu vou colocar 1 elevado a 0 vezes 3 elevado a 26. E agora, tá te lembrando alguma coisa? Ó, olha para a fórmula do desenvolvimento binomial e vê se você teria essa ideia. Ó, a gente não está justamente, ó, você tem um... Isso aqui está alterando a igualdade? Não, porque 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1, né? 1 elevado a 26 eu não estou alterando a igualdade. 1 elevado a 25, 24, 23, eu só fiz aparecer aqui o que não estava aparente, né? Usando aí a nossa habilidade matemática. E aí perceba que se você concorda comigo, isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 3 elevado a 26, concorda? Eu não acabei de fazer o desenvolvimento binomial pela fórmula do desenvolvimento de Newton, ó. O potência aqui é 26, começa de 26 tomado 0 a 0, o primeiro, que é o nosso x, né, elevado à potência máxima, 3 elevado a 0, 26 a 1 a 1, 1 a 25, 3 a 1, 26, 2 a 2, 1 a 24, 3 a 2 e assim sucessivamente até o 26, 26, 1 elevado a 0 e o 3 elevado a 26. Olha o que é mais fácil de calcular, ó. 1 mais 3, isso aqui então é o resultado 4 elevado a 26, ó. Em vez de abrir essas contas, calcular todos esses binomiais, essas potências de 3, que eu demoraria mais de 1 hora para fazer essa conta, eu vim aqui, usei o que eu sei de binômio de Newton e calculei mais facilmente, tranquilo? Essa ideia aí também é bem bacana, eu queria trazer para vocês. O penúltimo aí, que a gente viu lá no fim do último encontro sobre o triângulo de Pascal, a gente está aqui com uma aplicação bem bacana do teorema das linhas ou das colunas. Como que eu vou saber isso, né, professor? Então perceba aqui que quem está fixado é... A gente viu lá no triângulo, na aula do triângulo de Pascal que a gente pode interpretar isso aqui como uma posição lá no triângulo de Pascal, onde ele está na linha 3, né, coluna 3, linha 4, coluna 3, linha 5, coluna 3, linha 17, coluna 3. Ou seja, você está pegando na mesma coluna e somando todo mundo, onde você começa do 3, tomado 3 a 3, né? Ou seja, você pegou lá do primeiro elemento da coluna 3 e está somando até o 17º elemento,
tomasse 3 a 3. Então, você está fixando a coluna e está somando todo mundo, né? Isso aqui é uma aplicação direta do teorema das colunas, ó. Lá eu deixei o teorema das colunas. Ah, professor, mas como que eu uso isso? Ó, resposta simples aqui, ó, sem fazer muita conta. Quando você sabe os teoremas dos resultados, as propriedades, sua vida fica mais fácil, você não fica sofrendo, ó. Uma maneira de fazer seria abrir todas essas contas usando o que a gente sabe de definição, combinação e fazer a soma. Ou você pode ser mais esperto e usar, você percebeu que eu posso usar o teorema das colunas, que eu estou somando todo mundo até o 17. O que diz o teorema das colunas? Ó, que quando você fixa numa coluna toda, qual que é o resultado disso, o binomial disso? Você vai para a linha de baixo, né? Soma um na linha de baixo, depois retorna lá na aula e veja isso, ó. Então você vai pegar na linha de baixo, né, dar o resultado e na coluna posterior, né? Ou seja, você vai para a linha de baixo e salta uma coluna, né? Então o resultado disso daqui, usando o teorema, é 18 tomados 4 a 4. Só fazer a continha e ser feliz. Bem tranquilo, né? Dá pra gente fazer aqui, ó, 18 tomado 4 a 4 você tem 18 pessoas e quer formar subconjuntos de 4 onde a ordem não importa, né? Então você tem 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que 4 fatorial? Porque você precisa desfazer essas contagens indevidas, porque a ordem não importa, né? Então aí você divide por aquelas permutações. Fazendo as simplificações e calculando aí, você vai chegar no resultado de 3.060 para essa continha, tranquilo? Então, sem muito esforço, só usei o teorema das colunas para fazer esse cálculo, beleza? E uma última aplicação para a gente terminar esse encontro de hoje é um exercício agora, calcule essa soma, né? Onde aí agora veja que a gente está numa situação ao contrário, né? A gente está com, agora a coluna está variando e a linha está fixa, né? Eu peguei uma linha genérica N, né? Pelo teorema das linhas, a gente sabe que lá no triângulo de Pascal, quando você soma qualquer linha do triângulo de Pascal, isso sempre dá uma potência N de 2. Só que tome cuidado com esse tipo de exercício, que aqui está vendo que lá no teorema das linhas tem que ser a soma da linha inteira. Aqui a gente está somando, ó, perdão, de 2 até o n, então está faltando o 0 e o 1, né? A gente sabe lá pelo teorema das linhas que o n tomado 0 a 0, mais o n tomado 1 a 1, mais o n tomado 2 a 2, vou colocar 3 pontinhos, a gente viu isso lá, até o n tomado, o resultado disso aqui sem dúvida nenhuma é 2 elevado a n, né? Sempre vai dar a posição da linha 2 elevado a essa posição, né? Por exemplo, se eu quiser a soma, por exemplo, dos coeficientes aqui do n tomado 0 a 0, n1 a 1, n a 2, que seria o desenvolvimento de x mais y ao quadrado, só fazer ali 2 vai dar 4, né? Que são as comas dos coeficientes, né? 1, 2 e 1, né? No triângulo de Pascal. Qual que é a diferença desse para aqui de cima? É que não tem esse pedacinho, né? Então, como que eu corrijo esse problema? Ó, vou pensar o seguinte, pegar a borracha aqui, eu vou somar 0 aqui para poder chegar a essa conclusão. Ó. Isso aqui é um exercício adaptado de vestibular também, esses vestibulares independentes. Ó. Concorda que eu vou fazer uma alteração? Eu sei que isso daqui é 2 elevado a n, mas aqui a nossa questão é calcular isso daqui, certo? Não o que eu coloquei. Como que eu conserto isso para ficar mais fácil? Ó, eu vou somar esses dois aqui, porque eu já sei quanto que dá o resultado, mas eu vou tirar do lado de cá. Ó. Eu vou tirar esses dois. Certo? Eu somei de um lado e tirei do outro, tranquilo? E aí agora eu posso fazer... Eu fiz alguma alteração agora, ó. Olha para esse e compara com esse. Eu somei 0, né? Somei e subtraí. Só que agora eu tenho um controle, ó. Quem que é isso daqui? Pelo teorema das linhas, eu sei que isso aqui é 2 elevado a n, sem fazer muita conta. E aqui eu sei calcular, ó. Eu sei sempre que aqui, quando estou na posição 0, né, na coluna 0, os resultados dos binomiais são sempre 1. Então, isso aqui vai dar 2n menos 1. E eu sei que sempre que aqui é 1, né, quando eu estou na coluna 1, sempre dá o resultado binomial n, né? Então, isso aqui dá menos n. Então, qual que é o resultado disso daqui? Posso vir aqui apagar. Resultado aí, né? A gente teria ali as 5 opções, o resultado é 2n menos 1 menos n. Usando aí o teorema das linhas agora, tranquilo?
Então um pouquinho das aplicações, dos resultados que eu gostaria que vocês tivessem em mente. É isso que eu tinha para vocês. Um abraço e até a próxima.